Olá, amigos, que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, segunda-feira, 18 de julho, a lição 4, ela tem como título Fé em meio ao fogo refinador. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Jó, no seu capítulo 23, dos versículos 1 a 10, onde o grande servo do Senhor chamado Jó, diante das aflições e em meio a este fogo refinador permitido por Deus, ele se sentia assim em um tribunal. Bom, eu quando era mais jovem, eu trabalhava numa empresa multinacional e eu sempre era requisitado para ser jurado em tribunais. E o que eu observava assim nas pessoas que estavam sendo julgadas é que elas, diante daquele juiz, elas, mesmo que elas fossem inocentes, elas não ficavam assim à vontade perante aquele juiz. Elas ficavam trêmulas, nervosas, né? E até alguns, eles gaguejavam quando eram perguntados, e outros assim permaneciam calados. E ainda tinham aqueles, né, que se defendiam insistentemente e diziam que eram inocentes. O que a gente vê, meus amigos, é que estar assim diante de um juiz não é nada confortável, principalmente assim num tribunal, onde dali sairá a sentença. Quando às vezes a culpa está bastante clara, né, numa determinada pessoa, onde existem provas, né, evidentes para a condenação. E o grande servo do Senhor chamado Jó, com tudo que se passava assim em sua vida, cheia de aflições, né, de provações, né, em meio a esse fogo refinador permitida por Deus, ele solicitou que ele pudesse estar diante, né, do tribunal de Deus, que está lá em Jó, no seu capítulo 23, versículo 3. E ele desejou assim, se apresentar perante, né, o grande juiz do universo e expor seus argumentos, né? Ele tinha certeza que a sua causa diante de Deus, ao contrário, né, do veredito, né, dos seus amigos, né, que ele alcançaria justiça e liberdade. Mas tudo ocorreu porque Satanás desafiou a Deus a testar a Jó, para que ele pudesse observar o caráter de Jó e a fidelidade de Jó, se ele tivesse grandes aflições em cima da sua vida, se ele ainda fosse fiel ao Senhor, onde ele sempre, né, confiou no grandioso Deus que ele servia. E apesar dele não ver a Deus, ele sabia que o Senhor não o perdia de vista, o acompanhava mesmo diante daquelas aflições. E que depois daquela grande provação, o resultado seria como o mais puro ouro refinado no fogo. Uma pessoa transformada, uma pessoa pronta para estar no reino dos céus. E nós devemos saber que as forças do mal, elas estão por aí em todos os lugares nesse mundo, que está em grande conflito, onde nós podemos sentir e ver a atuação do inimigo, mas temos que caminhar e avançar e com bastante fé no Senhor Jesus, naquele que é invisível, que está lá em Hebreus, no seu capítulo 11, versículo 27. Na mente de Jó,
Deus não precisava de dar explicações de nada a ninguém, mas pede que as pessoas que sofrem e que passam por lutas, por aflições terríveis, né, lutas gravíssimas, que mantenham sua fé, que será por elas que todos encontrarão a vitória, mas só no final do jogo. E em meio assim a duras provações de fogo, Jó permaneceu fiel a Deus. E é claro que por ser um pecador, como todos nós, ele enfrentou assim questionamentos, né, pessoais. Afinal, ele é um ser humano que tem sentimentos, que também, mesmo ele sendo fiel, ele queria resposta de algumas coisas que estavam acontecendo. Onde ele queria ver a Deus e falar assim diretamente com o seu Criador, para ele discutir, para ele debater a sua causa com ele, Deus, né? Porém, ele não podia. Não tinha como Deus vir falar face a face com ele. E às vezes nós não entendemos assim, com um meio assim de nós sermos assim humano, como Jó, se esforçar assim para encontrar o Criador do universo, nem que fosse assim para nós irmos assim para a direita, para a esquerda, para nós enxergarmos Deus, ou uma rápida assim visão do seu rosto face a face e trocar algumas palavras. É claro que é o desejo de todos nós um dia, que isso só acontecerá na grande volta de Jesus. Nós cristãos, nós sabemos que Deus ele está em todos os lugares, mas Jó queria ver face a face, em um encontro assim pessoal, um encontro íntimo, né, com Deus, para tirar as suas dúvidas e ele apresentar argumentos de como estava difícil a sua vida. Mas Jó, assim como nós hoje, devemos entender principalmente aqueles, né, que passam-se por provações pelo fogo, que Deus permite para que elas sejam purificadas, que quando Deus coloca o seu povo na fornalha de provação, é Ele que controla a temperatura que nós podemos aguentar para nós sermos purificados. E Ele não colocará o fardo maior que você pode carregar. E Ele sabe o tempo que você pode suportar. Podemos até fazer perguntas a Deus, né? Por que Ele não abrevia a temperatura, a quentura da nossa fornalha, dessa provação que nós passamos? Mas isso, se nós fizermos, é uma incredulidade, é uma falta de fé, uma falta de confiança naquilo que nós acreditamos. E Jó dá resposta, e ele diz: Deus sabe o caminho que tomamos, quando Ele nos tiver nos testado. E ainda ele complementa que nós iremos aparecer como ouro purificados. Vejam a sabedoria deste homem. Onde o ouro, ele já habituou a sofrer as temperaturas para ele se tornar puro. Já é um processo natural. E a fornalha, ela só torna o ouro cada vez mais puro e mais brilhante, que ele pode refletir a face do seu dono. Que você, meu amigo, minha amiga, diante dessas provações que você tem passado nesse mundo, que você se mantenha firme e confiante sempre no Senhor Jesus. Que no final você vai entender tudo o que acontece na sua vida,
que talvez você tenha dúvidas. Quando Jesus voltar e ser abraçado, ele irá explicar por que de tudo isto e cada momento que ele passou junto contigo. Porque ele, Jesus, é o ourives perfeito. Que você, meu amigo, minha amiga, possa ter um belo dia ao lado do Senhor Jesus. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.